satisfação, um prazer estar fazendo a palestra e poder beneficiar alguma pessoa com os meus modestíssimos conhecimentos. O que é total inverdade é que eu seja VIP. E VIP não tenho nada com companheiro casulo. Por outro lado, é uma felicidade, uma satisfação a gente estar aqui com os companheiros, primeiro do Rotary Cerqueira César, que foram entusiásticos com essa palestra desde o início, desde que a gente conversou a primeira vez. Foi um entusiasmo contagiante. Em segundo lugar, a gente tem a presença maciça e que nos honra demais dos companheiros do Rotary Avarejo do Mirim, a qual eu me filio com muita honra, e temos companheiros de Itaquarituba que me deram uma surpresa muito grande hoje quando apareceram aqui, vieram falando, puxa vida, vamos aparecer, vamos prestigiar a palestra do Dr. Paulo Lopes. E por outro lado, eu agradeço, tivemos um amigo, não um companheiro, mas um amigo, que foi na nossa palestra hoje mais cedo em Iadas, e ele me falou, vou lá na palestra Cerqueira César também, e está aqui, veio me cumprimentar. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer então a presença de todos, é uma honra muito grande e uma satisfação e felicidade. Como eu sempre falo, eu adoro o grupo Gênesis, o grupo do Phil Collins. O Phil Collins, quando começava um show, ele falava assim, We are Genesis. Sim, nós somos o Gênesis. E eu falei para a Kelly, não posso esquecer de falar hoje. É o que eu sempre falo no início da palestra. Se isso que eu passar beneficiar uma única pessoa, eu já estou contente. Mas não vai beneficiar uma única pessoa, porque eu sei que os rotarianos, em especial, divulgam isso para muitas pessoas, e estas passam para outras, e passam para outras, e no fim, todos nós nos tornamos uma corrente do bem. Então, vamos começar, pequena coisa para iniciar. Obrigado. É lógico, é evidente que se a gente fosse conversar sobre todos os cânceres gastrointestinais e sua prevenção, a gente poderia ficar 20 horas falando em seguida e não esgotaríamos o tempo. O que a gente prefere é se concentrar em alguma coisa que é muito comum entre doença de refluxo gastroesofagênico.
O conceito, o que é refluxo? Refluxo, na verdade, é o ácido que a gente tem no estômago subindo para um lugar errado. Ele deveria se concentrar e ficar só no estômago, mas ele vai para lugares que não deveria ficar. Para vocês terem uma ideia da importância e prevalência da doença, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui que estão aqui hoje com a gente já sentiram queimação alguma vez na vida? Queimação aqui atrás do peito. Quantas pessoas sentiram, por favor? Então a gente tem pelo menos 50, o Rubens não vale, que eu já sabia. A gente tem pelo menos 80% das pessoas que estão aqui hoje já tiveram queimação atrás do peito. Isso comprova o que eu ia falar sobre a prevalência desta doença. Prevalência em medicina significa quantas pessoas têm uma determinada doença. Bom, nós temos uma prevalência de doença de refluxo de aproximadamente 20% da população. Se a gente imaginar que o Brasil tem 200 e pouquinhos milhões de pessoas, significa que 40 milhões de pessoas no Brasil têm refluxo. É muita gente, doutor Paulo? Sim, é muita gente. Se a gente imaginar doenças importantes como a dengue, por exemplo, é extremamente importante. Mas qual a prevalência disso? A varéia, até onde eu saiba, teve 17 casos registrados. População de 85 mil, 1% seriam 850, dá 0,02%. É bem pouquinho em comparação aos 20% da prevalência que a gente tem para a doença de refluxo gastroesofágico. E aí a gente entra em sexo e idade. A doença de refluxo gastroesofágico, ela não tem diferença para sexo. Ela pode acontecer tanto para homens quanto para mulheres em mais ou menos igual proporção. Com o detalhe que ela também não respeita idade. Hoje de manhã, ou à tarde, em Aras, me perguntaram, acontece em crianças? Sim, acontece naquela criança de 4 meses. E acontece em idosos? Sim, aquela senhora de 98 anos também pode ter doença de refluxo gastroesofágico. Mas o que é importante não é só isso, a prevalência, que é muito alta, e o não respeitar muito sexo e idade. O que é bem importante é a possibilidade de complicações importantes que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Por favor, daqui atrás é difícil ver isso daqui, mas isso daqui é basicamente a anatomia mostrando o que é o esôfago. Nós temos aqui a boca, a língua, isso é visto de lado, aqui a faringe, aqui na frente, a parte da frente, é a faringe, a traqueia, a laringe, a traqueia, e aqui atrás é o esôfago, que é nada mais do que um tubo que vai ligar a boca e a faringe até o estômago aqui embaixo. Esse tubo vai permitir que o alimento desça. O alimento deve descer por esse tubo. E para vocês entenderem o que é o refluxo que eu falei que não pode acontecer, a gente tem um pequeno filme que está em inglês. Vou pedir para a Kelly, por favor, passar. Talvez antes do filme tenha um slide que mostra. Então, que está o ácido lá dentro do estômago, aqui em azul. O estômago está aqui, o estômago estranho, né? E o ácido do estômago, no caso do refluxo, ele, em vez de ficar aqui no estômago, ele sobe aqui para o esôfago. Não deveria acontecer isso. Tá? Então, esse é o primeiro conceito para ficar na cabeça de todos nós essa noite. Como acontece a esofagite e o refluxo. Né? E agora o filminho, vamos passar o filminho. Está em inglês, eu pedi a bondade daquela de tirar o som, porque a gente vai mostrar em português, vai traduzir o que acontece no refluxo. Aqui é o esôfago, né? Aquele tubo que a gente falou, né? Esôfagos em inglês, esse é o tubo. E aqui é o que deve acontecer normalmente. O bolo alimentar ele vem lá da boca e ele desce normalmente, está em amarelo aqui, e vai entrar exatamente aqui no estômago. Existe essa transição esôfago-gástrica nesta região aqui, em que o bolo alimentar deve entrar. Isto, o esôfago e o estômago são separados por um músculo chamado diafragma, e a transição é isto daqui, é esta região. Isto é bem importante a gente lembrar. Esta transição entre o esôfago aqui e o estômago aqui.
Então está chegando aqui, a gente está vendo nitidamente chegando o bolo alimentar entrando no estômago, e aqui ele vai ser digerido pelas enzimas digestivas. Mas vejam o que acontece numa situação patológica, numa situação anormal. Está aqui sendo digerido o alimento, isso daqui é basicamente ácido, aqui onde está em lilás é o estômago, mas numa situação anormal, vejam o que vai acontecer. Se abre aqui o esfíncter do esôfago e o ácido que deveria ficar aqui no estômago, aqui embaixo, vai subir aqui para o esôfago, causando inflamação do esôfago. É por isso que nós chamamos doença de refluxo. O ácido daqui subindo para aqui. Aqui ele está explicando que existem maneiras que o esôfago vai tentar se proteger, mas na verdade essa proteção que o esôfago tenta fazer normalmente é insuficiente, então não vale muito. Normalmente o que é necessário é que nós médicos intervenhamos, se existe essa palavra, para evitar que isso aconteça. Próximo, por favor. E aí vem a pergunta óbvia: na doença de refluxo gastroesofágico, quais serão os sintomas, Dr. Paulo? Bom, existirão dois tipos de sintomas. Os sintomas podem ser típicos. E o que é típico? Típico é a pirose e refluxo. O que é pirose? Para nós médicos, pirose é aquela sensação que eu perguntei no começo, aquela sensação de queimação retroesternal, atrás deste osso do peito. Quando queima atrás desse osso do peito, nós médicos chamamos isso de pirose. Mas pode acontecer um segundo sintoma, que é o refluxo propriamente dito. O refluxo é aquela pessoa que sente alguma coisa voltando para a boca ou para a faringe, sente alguma coisa voltando. Isso acontece mais frequentemente à noite. A pessoa está deitada e às vezes até acorda com alguma coisa voltando para a boca. Um gosto de ácido, um gosto amargo, alguma coisa voltando. Por outro lado, pode haver também dor. E como a dor também se localiza nesta região aqui, retroesternal, pode ser confundida com dor de origem cardíaca, cardiológica. Então, o que acontece? Uma pessoa tem dor nesta região, ela pensa assim: estou com um problema cardíaco. Ela vai procurar um cardiologista. O cardiologista faz todos os exames, fala assim: olha, verifiquei tudo, não encontrei nenhuma causa razoável para a sua dor. Vá procurar o gastroenterologista. Procura a gente, a pessoa procura a gente, geralmente encaminhada, a gente verifica e verifica que, na verdade, a dor que a pessoa sentia não vinha por causa do problema de coração, mas sim por causa de refluxo. Então, isso acontece com razoável frequência, haver um sintoma de dor, tá? Além da pirose e refluxo que a gente já conversou. Por outro lado, os sintomas podem não ser típicos, podem haver sintomas atípicos. Quando existem os sintomas atípicos, eles podem vir para a área do ORL, do otorrinolaringologista. Faz uns 10, 15 anos, mais ou menos, em São Paulo, a gente começou a receber um monte de pacientes encaminhados pelo otorrino que dizia assim: a pessoa tinha dor de garganta, ou faringite crônica, ou dificuldade para falar, rouquidão, fala assim: escuta, verifica por favor se isso daí não é refluxo. Ah, então pode ser que a faringite crônica que uma pessoa tem, ou a rouquidão, ou mesmo a tosse, venham do refluxo? Sim, pode ser. Cabe a nós, gastroenterologistas, investigarmos isso e verificarmos se existe ou não refluxo nesse caso. Uma outra coisa que eu via bastante nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não é tão comum, é pessoas com asma que são mandadas para a gente para verificar se o refluxo está piorando a asma ou a bronquite. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Basicamente, aonde a gente vê bastante isso? A gente tem crianças. Aquela criança que tem uma asma refratária, está passando no pediatra, está passando no pneumologista infantil, e não melhora. Um certo dia descobre que, na verdade, a asma estava sendo piorada pela presença do refluxo gastroesofágico ou doença
de refluxo gastroesofágico. Por outro lado, inacreditavelmente, de maneira espantosa, podem haver sintomas mentais. Lembra que eu expliquei que o ácido ele volta daqui do estômago para cima, até aqui em cima. Ele pode chegar até a faringe, até a garganta, mas ele pode chegar até os dentes também. E se chegar até os dentes o ácido, o que vai acontecer? O doutor Rubens sabe melhor do que a gente. Vai corroer esses dentes. Então, às vezes, o dentista vai mandar para a gente, vai falar assim, olha, eu estou vendo esses dentes, eu vi esses dentes, e você não acha que pode ter refluxo aqui? Cabe a nós verificarmos se tem refluxo. Então, inacreditavelmente, de maneira espantosa, sintomas dentais podem acontecer também. E, finalmente, aqui no interior é muito comum falarem assim, olha, eu tenho gosto amargo na minha boca. Então, tenho doença de fígado. Resposta do Dr. Paulo, fala assim, raramente será uma doença de fígado. Doença de fígado não dá gosto amargo na boca. O que pode dar gosto amargo na boca é refluxo, mas não de ácido. Pode ter um refluxo também de bile. Lembram da vesícula biliar que fica do lado do fígado? A vesícula biliar pode fazer com que o conteúdo da vesícula, que é a bile, volte lá para cima para a boca e dê gosto amargo na boca. Então, ok, o meu vizinho aqui no interior é comum, o meu compadre tem gosto amargo na boca. É porque ele tem problema de fígado? Não é problema de fígado, não. É outra coisa. Pode ser refluxo. Não estou dizendo que é refluxo, mas digo que pode ser refluxo sem nenhuma dúvida. Tá? Mas o que nos entristece, porque depois vocês vão entender o porquê, é que boa parte das pessoas que têm refluxo não sentem absolutamente nada. Quer dizer, eu posso ter um refluxo muito intenso, mas não sentir nada. E o que é ruim isso? O que é ruim que não vai procurar a gente? Não. O que é ruim é que essa pessoa não vai ter diagnóstico, não vai ter tratamento e vai ficar especialmente exposta às complicações do refluxo, da doença de refluxo. Tudo tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida até esse momento? Próximo, por favor. Esse já passou. O diapositivo aqui não é muito interessante, porque ela está mostrando dor aqui nessa região, mas eu falei que a dor do refluxo, o refluxo ele é nesta região aqui, que é a região retroesternal, atrás do externo, que é aquele osso que nós temos aqui em frente ao coração, aqui no peito. Tá? Então não é aqui embaixo. Tá? Obrigado, Pedro, você já foi para o próximo. Vamos lá, a doença de refluxo, ela está associada com algumas outras doenças. Tá? A principal que a gente vê é HHE, hérnia de hiato esofagiano. Quem aqui já ouviu falar em hérnia de hiato? Boa parte das pessoas já ouviu falar em hérnia de hiato. Hérnia de hiato não tem nada a ver com aquela hérnia no umbigo ou aqui inguinal, não tem nada a ver. É uma coisa interna que ajuda a provocar o refluxo. Tá? Ela é um fator predisponente e tem uma associação íntima. Agora, para fazer um diagnóstico de refluxo e de hérnia de hiato, precisa ter uma boa formação endoscópica. Se não tem, vai continuar escrevendo como a nossa querida e gloriosa Valéria Milano, incompetência do esôfago. Espera um pouquinho. Em Harvard eu nunca vi incompetência do esôfago, Johns Hopkins nunca me falou nisso, tampouco no meio clínico. A Valéria me fala em incompetência do esôfago. Eu olho para o paciente e falo assim, não sei o que o doutor XYZ está querendo dizer com isso, me perdoe. Me perdoe. E não é nada contra a Valéria. A Valéria tem amigos. A Valéria, eu gosto dos meus amigos da Valéria. Talvez seja a única coisa que eu gosto da Valéria, sejam os amigos que eu tenho lá e que estão aqui em boa parte. Mas, incompetência do esôfago existe. Agora, hérnia de hiato esofagiano existe e está muito associada com doença de refluxo gastroesofágico. Próximo, por favor. Sei, doutor Paulo, e como é que nós fazemos o diagnóstico? E por que o senhor ficou tão bravo com diagnósticos endoscópicos irrazoáveis? Porque o diagnóstico aqui no Brasil, o melhor diagnóstico é feito exatamente pela EDA, endoscopia digestiva alta.
A endoscopia é o método no Brasil mais comum para a gente fazer o diagnóstico da doença de refluxo e mesmo das suas complicações. Então, ok, no Brasil este é o método mais usado. Sei, doutor Paulo, e lá nos Estados Unidos, de onde é que ele vem? É o método mais usado? Sem nenhuma dúvida é o mais usado também. E no Canadá, de onde a nossa amiga e companheira Brownie vem, também é usado a endoscopia? Certamente. Eu não pratiquei no Canadá, mas eu digo que é usado sim. É usado worldwide, é usado no mundo inteiro. Por quê? Porque é um método fácil de se encontrar e, quando bem feito, extremamente benéfico. Então, primeiro recado, não tenham medo dessas 3 letrinhas EDA, endoscopia digestiva aorta. Quando mal feito, pode ser terrível. Quando bem feita, ela é um método que salva. É um método que Deus pôs na mão da gente para fazer o bem. Não tenho medo disso. Mas tem outros métodos, doutor Paulo? Tem sim, por favor, próximo. Tem outro método chamado pergametria. Eu me lembro que eu brinquei tanto na palestra Rotary Jurumirinha, tanto na Quarituba, eu falei assim, eu não indicaria para um amigo. Por quê? Pergametria passa um tubinho, mais ou menos da grossura desta caneta, porém ele é flexível, ele não é duro, é passado no nariz e fica lá 24 horas dentro do esôfago da pessoa, medindo como é que está o pH desse esôfago. É gostoso isso, doutor Paulo? Não, não é gostoso. Eu indicaria, sim, porque é um método excelente para o médico. Agora, e para o paciente? É agradável? Não, não é agradável. A gente usa, sim, em situações específicas. Não é um método que a gente vai começar a usar para fazer o diagnóstico. Mas é um método que a gente chama em inglês Golden Standard. Golden Standard significa o seguinte, significa que é um método de preferência. Ele vai me dar uma especificidade, ou seja, vai me dar o diagnóstico 100% das vezes. Extremamente sensível, extremamente específico. Nossos queridos Caju e Rose sabem do que eu estou falando. Especificidade e sensibilidade no método, pergametria é 100%. Ainda que o principal método é, sem dúvida, a endoscopia digestiva alta. Por favor, do próximo. E, para quem não conhece, estão apresentados ao nosso benfeitor e glorioso endoscópio. O endoscópio é nada mais do que esse tubinho que vocês estão vendo aqui. Vocês veem que ele tem mais ou menos 1 metro e pouquinho, ele é extremamente fino. Olha o dedo do médico e olha que o dedo do médico ele é mais grosso do que o tubinho. Este tubo aqui, esta parte aqui, é o tubo de inserção, que vai dentro do paciente. Esta parte aqui, esta parte de fora, ela é ligada ou a um vidro ou a uma câmara externa e com que permite que a gente veja. E esta parte que eu estou mostrando são controles que fazem com que a gente mova esta pontinha para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Aqui a gente consegue passar alguns aparelhos que a gente consegue até fazer pequenas cirurgias utilizando esse aparelho. Então, quando eu falo, esse aparelho foi um presente de Deus para os médicos? Não, para todos nós. Foi um presente de Deus. Graças a Deus isso foi inventado e quantas vidas este método já salvou. Como detalhe que aí vem a eterna pergunta que é feita para nós, gastroenterologistas e endoscopistas. Sei, eu vou fazer, vai doer? Normalmente não. Normalmente vai passar por onde passa a comida. Quando você come, quando o senhor come, ou a senhora come, não tem dor. Posso ter vontade de vomitar? Pode sim. A vontade de vomitar acontece porque é uma coisa que você vai pensar. Está passando algo diferente na minha boca. Então eu tenho vontade de vomitar. Pode acontecer. O que a gente faz habitualmente é usar um sedativo, não é uma anestesia, porém um sedativo. E esse sedativo é capaz até mesmo de colocar uma pessoa dormindo. E aí vem a outra pergunta extremamente comum. E a segurança disso, doutor Paulo? Eu digo assim, sempre igual. Falei hoje à tarde, aquele que está ouvindo a segunda vez hoje. Segurança da endoscopia, ela é nos bons centros. Eu não estou falando um lugar terrível. Eu estou falando um centro de alta qualidade. Vai acontecer algum problema na endoscopia uma vez a cada 5 milhões de exames. É muito ou é pouco? Só para vocês compararem na cabeça.
A gente viu um monte de acidentes aéreos recentes, coisa trágica, horrível, terrível. A gente viu aquele horrível acidente do avião lá em Taiwan, que virou de lado e caiu no viaduto. Aquilo acontece quantas vezes numa decolagem? Aquilo acontece uma vez a cada 1.000.000 de decolagens. Sim, e o problema da endoscopia, que não é necessariamente morte, pode ser qualquer outro, vai acontecer uma vez a cada 5 milhões? Sim. Então, na verdade, a chance de nós termos algum problema durante a endoscopia, ela é 5 vezes menor do que ter uma chance de um acidente na decolagem de um avião. É seguro? Óbvio que é, evidente que é, um método extremamente seguro. Próximo, por favor. Aqui é nos Estados Unidos, tá? Não esperem nada disso na região, mas isso é até onde pode chegar a tecnologia, né? Com relação à endoscopia, a videoendoscopia e coisas assim. Como eu falei, a gente consegue até fazer cirurgias usando o endoscópio, retirar pólipos, que são demônios habitualmente benignos, parar sangramentos, fazer coisas magníficas com o uso desse método. Mas, como eu sempre insisto, precisa de duas coisas. Treinamento detalhado, não é para qualquer um, não é aprender a passar o tubo, não sei onde é passar o tubo, isso nós endoscopistas falamos, ok, esse médico é passador de tubo, não é endoscopista. Passar tubo até macaco passa se for ensinado. Saber fazer endoscopia é outra história. E segundo, o que eu sempre insisto, eu sou um chato nisso, precisa de ética. Sem ética a gente não vai chegar muito longe, a gente não vai muito para frente. Eu sei que no nosso querido Rotary, não é presidente, o presidente aqui, no nosso querido Rotary, ética é uma das básicas, é uma das coisas principais. Mas não é diferente em medicina. Medicina é ética. Sem ética a gente não vai chegar muito longe. Então precisa de formação e precisa de ética. O Dr. Paulo é chato insistindo nisso? Sou. Eu vou ser chato até o último dia da minha vida, insistindo que não se faz medicina de qualidade sem formação e sem ética. Pode passar o próximo, por favor. É aqui para vocês entenderem o que a gente vê numa endoscopia, o que nós endoscopistas vemos lá dentro. Eu não vou chamar, habitualmente, eu chamo as pessoas e falo assim, vem me apontar aqui o que você está vendo, mas eu vou já dar algumas dicas. Isto daqui que vocês estão vendo é a chamada luz do esôfago. É a parte de dentro do esôfago. E esse pretinho que eu estou apontando aqui, esse buraquinho preto, é justamente aquela transição entre o esôfago e o estômago, ou transição esôfago-gástrica, DEG. Tá? Ok, então estou falando, isso daqui que vocês estão vendo é o esôfago e esse buraquinho aqui é a passagem do estômago. Se a gente vai, normalmente na endoscopia a gente desce e vai entrar aqui no estômago. Se a gente seguir na direção desse pontinho preto aqui, a gente vai para o estômago. Mas aqui a gente já pode ver algumas coisas. Eu até poderia chamar pessoas para me dizerem o que estão vendo, mas isso seria uma maldade muito grande que eu não faço. Eu digo que isso precisa ter olho treinado. Provavelmente nenhum de vocês, não sendo médico, vai saber o que estão vendo. Não tem problema nenhum, não é para saber mesmo, não são médicos. Agora, quando quem se intitula endoscopista se mete a fazer isso daqui e me fala que tem incompetência do esôfago, entre aspas, eu falo assim, mas eu não ouvi falar em incompetência do esôfago na minha vida. Não sei o que ele está falando. O que a gente vê aqui, então, para vocês não ficarem curiosos? Aqui é a passagem para o estômago, e aqui, esse branquinho que vocês estão vendo, dá para ver que está esbranquiçada essa área? Significa, para o olho treinado, significa assim, este esôfago está inflamado. Isto já é um esofagite. Se fosse só isso, a gente diria assim, grau 1 da classificação europeia, Savary. Grau 1 da classificação da Holanda, Titgat. Grau A de Los Angeles, ok. Então a gente já sabe que haveria um esofagite. Mas aqui tem muito mais do que isso. Para o olho treinado, eu vejo aqui uma enorme erosão. Estão vendo? Dá para ver? Uma enorme erosão, então passa a ser uma esofagite erosiva. Eu vejo uma segunda erosão menorzinha aqui. Eu vejo mais uma erosãozinha aqui, pequenininha. E eu vejo muito mais do que isso. Eu vejo aqui, nessa região que eu estou circulando, entendeu? Hoje à tarde foi vergonhoso o meu apontador, mas assumindo, eu vou pedir licença, desculpas do Jacó, já
pegar hoje para computador, mas eu estou simulando aqui uma úlcera de esôfago. E a úlcera de esôfago que eu estou circulando aqui, ela é muito pior para tratar e muito mais difícil para tratar do que aquela úlcera que as pessoas têm no estômago e no duodeno. Então, disso daqui, que o olho não queimado não significaria nada, eu já tiro 4 conclusões. Eu tenho uma esofagite grau 4 por todas as classificações possíveis, porque a úlcera de esôfago já é uma complicação. Já veio o diagnóstico, acabou. Tá? Não preciso de muito mais do que isso para já saber que eu tenho uma doença de refluxo e, a partir daí, dar um tratamento adequado para aquela pessoa que tem esse problema. Próximo, por favor, Kelly. Aqui é a mesma coisa, aqui para vocês lembrarem um pouquinho da anatomia. Quando eu estava mostrando aquele slide lá de dentro, eu estava me referindo, e perdoe, presidente Márcio, que eu estou na frente, perdoe, eu estava me referindo exatamente aqui, a esta região aqui, o finalzinho do esôfago, que é o hiato, e ainda entrada o começo do estômago profundo gástrico aqui. Quando eu estava mostrando aquele buraquinho preto, eu estava mostrando isso daqui. E aquela região que estava inflamada, que eu mostrei vários achados de inflamação, é isso daqui. Esse slide aqui é para vocês se localizarem o que nós endoscopistas vemos lá dentro. Tá? Mas eu não quero que vocês virem endoscopistas. Isso leva pelo menos 6 anos de estudo, você quer fazer, não é verdade? 6 anos para se formar médico e mais 5 de formação gastroenterológica no mínimo, para começar. Próximo, por favor. Aqui já tem outra história, tem endoscopia na esofagite, mas lembra que eu falei da hérnia de hiato? O que nós vemos aqui? Aqui de novo é a luz do esôfago, de novo é aquela parte interna do esôfago, mas aqui a gente tem achados diferentes do que a gente tem. Tem alguns que são semelhantes. Vocês conseguem me dizer o que seria isso daqui? Eu falei antes o que é isso daqui. Eu falei uma coisa enorme, a uma começa com E. Consegue fazer? Ilusão, brilhante, é isso mesmo. Aqui é uma ilusão. Então eu já posso olhar aqui e falar aqui, esofagite erosiva, não tem nenhuma dúvida. Tá? Mas com um detalhe, quando o meu querido médico, nem vou chamar de colega, porque nesse nível não pode ser colega, nem nível técnico, tampouco nível ético. Não pode ser colega. Quando ele fala incompetência de esôfago, não, um pouquinho, não tem competência nenhuma. Aqui tem uma hérnia de hiato. Lembra que eu falei da hérnia de hiato? É fácil de entender. Olha aqui, aqui está terminando o esôfago. Dá para ver isso daqui, redondo aqui? Está terminando o esôfago aqui. E o buraquinho que é a entrada do estômago está mais lá embaixo, está mais lá para frente. Então, entre o fim do esôfago aqui e até o buraquinho, eu tenho um pedaço de estômago que está fora de lugar. Portanto, isto é uma hérnia de hiato. Fácil de entender, companheiro Teixeira, que olhou entusiasmado? É uma hérnia de hiato. Diagnostiquei. Esofagite erosível com hérnia de hiato esofagiana. Só cabe ao endoscopista medir qual o tamanho dessa hérnia. Se for acima de 2 centímetros, nós chamamos de hérnia. Abaixo de 2 centímetros não é hérnia. Mas já demos outro diagnóstico aqui. E vocês estão começando a se transformar em endoscopistas amadores, não é verdade? Próximo passo, próximo slide, por favor. Mas óbvio que na nossa vida nem tudo é hérnia de hiato, esofagite e coisas assim. A gente tem coisas bonitas. Isso daqui não está tão longe aqui de Cerqueira, de Avaré, da região. Isso daqui é o cânion Guartelá. É lá em Tibagi, no Paraná, é um lugar bonito. É um lugar que vale a pena ir ver. Por exemplo, aqui é de eu, já estivemos de Grand Canyon, nos Estados Unidos. É apenas diferente. Na natureza não tem melhor ou pior, só tem diferente. Niágara é mais bonito que Foz do Iguaçu ou mais feio? Niágara é diferente de Foz do Iguaçu. Os dois são bonitos, os dois podem ser bonitos. E esse cânion Guartelá é bonito, assim como o Grande Cânion é bonito. A diferença aqui, no Guartelá está cheio de vegetação, no Grande Cânion é nu, é pedra. Você vê pedra de cor yellow, amarela. Ela está falando laranja, amarela, mais ou menos isso é a diferença que tem nos cânions. Mas é para a gente lembrar que na vida não é só hérnia de hiato, esofagite ou má técnica que a gente vive coisas boas também. Graças a Deus nos permitiu isso, né, Caso? Por favor, Kevin, próximo. Eu sou assim, sou arrogante? Não, não sou. Eu sou alguém que teve formação e quero fazer o bem.
E quando eu vejo coisas erradas, eu me irrito extremamente. Agora, o que eu quero deixar de muito importante essa noite? A doença de refluxo gastroesofágico, que é aquilo que a gente está conversando, o que é importante? Ela pode ter complicações importantes. A primeira complicação, e o senhor que estava, onde é que estava? O senhor que estava na palestra hoje, lá de manhã, à tarde, lá em Iadas. Já foi. Me falou que ia sair mais cedo. Mas a primeira complicação nós chamamos de estenose. O que é estenose? Estenose é nada mais, nada menos do que o estreitamento do esôfago causado por inflamação crônica. A senhora sabe, seu Caju sabe, meu querido Ivo sabe que uma inflamação crônica pode causar um estreitamento. Infelizmente, esse é o caso do esôfago. E, eu falei hoje à tarde e falo, eu tive um caso, uns anos atrás, em São Paulo, veio um rapaz, e ele veio com uma esofagite muito importante, e eu falei para ele, olha, sua esofagite é uma esofagite intensa, portanto, eu vou tratá-lo por alguns meses, e daqui a alguns meses você voltará e eu repetirei a endoscopia. E ele falou assim, tá bom, ok, não tem problema nenhum. Bom, passaram os meses, 3, 6, 8, 10, 15 anos, sei lá, e esse rapaz não apareceu. Tá bom, não posso fazer nada, não posso ir buscá-lo na casa dele, falar bem, fazer endoscopia. Bom, daí uns 2 anos ele me aparece e fala assim, doutor Paulo, eu não consigo mais engolir absolutamente nada. O que está acontecendo? Bom, vamos passar no aparelho. Quando eu passo o endoscópio, havia uma imensa estenose, não passava mais nada ali. Felizmente, para endoscopistas treinados, a gente passa dentro do endoscópio, lembra do tubinho? A gente passa dentro do tubinho um dilatador que a gente abre esse esôfago novamente. E esse rapaz foi isso que a gente fez e ele ficou bem. Só que essa abertura do esôfago ela será uma abertura temporária, porque conforme volta a inflamação, volta a fechar, volta a ter estenose. Mas ele fez uma coisa sensacional, muito melhor e mais grandioso do que a dilatação que eu fiz dele, foi o que ele falou para mim. Ele falou, quero dizer uma coisa, a culpa não foi sua de ter fechado o meu esôfago e ter estenosado. Ele falou, a culpa foi minha, portanto eu queria que o senhor pelo menos fizesse uma coisa. Quando o senhor for dar as suas conferências, o senhor citasse o meu caso e falasse no meu caso como exemplo. E aí eu estou fazendo, fiz em Aras, estou fazendo agora novamente. É como eu estou fazendo? Sim, porque eu não estou dando número. Eu não podia falar, foi o João da Silva, ou o Marcos da Silva Xavier, ou o Carlos das Couves que aconteceu isso. Não estou citando o nome, então é permitido falar e foi atendido do paciente. Então, é uma complicação da doença de refluxo gastroesofágico. Por outro lado, a doença de refluxo gastroesofágico pode ter sangramentos também. Lembra quando eu mostrei as erosões? Lembra que elas tinham um aspecto que a gente chama de friável? Pareciam sanguinolentas? Aquilo lá pode facilmente sangrar e o paciente vai para o pronto-socorro ou com vômitos com sangue, ou senão esse sangramento vai ser digerido e vai aparecer lá embaixo na forma de fezes bem escuras, parecendo piche ou pó de café usado. Então, se isso acontecer com vocês, ou com um parente, ou com um amigo, ou seja lá quem for, fezes escurecidas ou vômitos com sangue, isso significa pronto-socorro imediato, porque isso é uma complicação não apenas da doença de refluxo, mas de uma série de doenças gastrointestinais importantes. Se o meu querido Ivo, se o meu querido Zé tiverem um sangramento no braço, eles vão lá, 5 minutos, seguram e põem o Mandaine depois. Agora, lá dentro do estômago e do esôfago, a gente não tem Mandaine, a gente depende de endoscopia para parar o sangramento. Então a coisa muda de figura. Precisa estar atento, precisa ser protegido. Muito importante. E outra complicação que a gente já viu, a imagem, é a úlcera. A úlcera de esôfago é difícil de tratar, é uma complicação. Sempre que existem esses 4 casos, 3 aqui, mas esse 4, já passa a ser uma esofagite, uma doença de refluxo de alto grau, de grau 4 em qualquer classificação. Mas dessas 3, elas não são nada, são importantes, mas são nada comparados a esse nosso inimigo aqui chamado esôfago de Barrett. Esôfago de Barrett é uma situação pré-cancerosa. Lembra que eu falei no início da nossa conversa dessa noite? Quantos aqui já tiveram aquela queimação? Ter a queimação não significa nada.
Não vai acontecer nada para a imensa maioria das pessoas. Agora, ter esôfago de Barrett significa esta pessoa está num risco aumentado para câncer de esôfago muito mais do que a população em geral. Entre 20 a 40 vezes mais do que uma pessoa que não tem. É muita coisa, doutor Paulo? É muita coisa. Tá? Próximo, por favor. E aí, a gente mostra endoscopicamente o que é o esôfago de Barrett. Lembra das imagens que eu mostrei? Aqui tem a mesma coisa, deixa eu ir à frente das nossas queridas presidente e companheira. A gente aqui tem a mesma coisa, tem um aspecto que parece aquela inflamação, que não é nada. O endoscopista despreparado, ele olha isso daqui e fala, isso daqui é esofagite grau 1, apenas uma inflamação muito leve do esôfago. Não. Quando tem essas áreas aqui, que são digitações vêm de dedo, parecem dedinhos aqui. Está vendo aqui? Parece um dedinho aqui, um segundo aqui. E esse aspecto em salmão, isto significa toda esta área, mais estas ilhas esbranquiçadas, são locais pré-cancerosos. Então, o que significa para nós, gastroenterologistas e endoscopistas? Significa, esses locais nós temos que frequentemente biopsiar, tirar pedacinhos, mandar para os nossos amigos dos laboratórios e falar assim, analisa um anátomo patológico para dizer assim, está ainda só pré-canceroso ou aquele local já começou a desenvolver um câncer. Isso é importante, doutor Paulo. Isso é life-saving. Isso salva vidas. Se a gente pegar numa fase anterior a essa. Se pegar nessa fase, a gente ainda consegue salvar a vida dessa pessoa, evita tragédias. Próximo, por favor. Mas, lastimavelmente, algumas vezes a coisa se torna trágica, se torna triste. Porque aqui de novo é a luz do esôfago, isso vocês já aprenderam, mas o que tem aqui? Vocês podem me ajudar, como endoscopistas já amadores que já estão se formando? O que é esta área esbranquiçada parecendo couve-flor aqui? Alguém tem alguma ideia do que seria isso? Tumor? Na verdade, lastimavelmente, esse é um câncer de esôfago, isso é um adenocarcinoma. O adenocarcinoma é um triste resultado do esôfago de Barrett. E nesta fase, o que nós podemos fazer por esta pessoa aqui é pouco. Não é muita coisa, não podemos dar muita coisa. Podemos dar nosso auxílio para ele, é óbvio. Podemos estar do lado dele, lembro do livro que me falou assim, que eu contei um caso em Taquarituba, de um professor que ia receber um prêmio do melhor, isso no Brasil é proibido pela ética, mas melhor médico da cidade ou da região, sei lá eu de onde, mas tinha um paciente que estava muito mal e, doutor, o senhor pode vir ver esse paciente que está mal? Tem um prêmio aqui para receber. Espera um pouquinho, desculpe. Tem um paciente que está mal, eu tenho a minha obrigação como médico antes. Eu vou lá, e o prêmio. Deixa outro dia eu pego, você não esquece o prêmio, deixa o prêmio aí, muito obrigado. Esse médico é um grande exemplo de prática médica. Ele curou o câncer, ele não. Ele estava do lado do doente quando o doente precisava. Isso é exemplo de prática médica. Meu professor vive, é verdade, é um grande homem, homens assim que a medicina precisa. Precisamos de pessoas assim. Por favor, Kelly, próximo. Mas nem tudo na vida é esôfago de Barrett, câncer de esôfago e por aí vai. Esse é a Kelly voluntária no Abrigo Picolina, que é uma grande instituição lá em Avaré, que tem cachorros de rua, e esse uau é o nosso querido bacon. O bacon é uma graça, é um bichinho que a gente pega o bacon e a gente chama ele e fala assim, bacon, pega esse gravete, joga longe, ele vai correndo, ele vem com a pata assim para a gente no peito e vem trazer o graveto de volta. Então, nem tudo na vida é tristeza, nem tudo é câncer de esôfago ou esôfago de Barrett. Tem o bacon para nos alegrar, né, Kelly? O próximo, por favor. E também, nem tudo é tristeza. Aqui também é o Canyon Guartelá. Isso também é o Canyon Guartelá, não está longe daqui. Se vocês puderem ir, vale a pena. Embora a gente estava passando entre Iaras e Cerqueira, hoje vocês têm uma região linda também. Aqui perto também é muito bonito. Não é que é só o Guartelá que é bonito. Aqui também é bonito. E em Avaré, que eu critico é a medicina avareense, alguns. Tá? Mas Avaré, que é a cidade que eu fico para me recuperar, e graças a Deus me recuperei, igualmente é bonito também. Vocês têm uma região
extremamente bonita. A minha insistência é: precisamos de coisas boas para essa vida. Por favor, próximo. E aí vem o que é talvez a coisa principal: importância da prevenção. Tá? A prevenção na doença de refluxo gastroesofágica é uma coisa que simplesmente faz com que, daquela queimação que parecia uma coisa tão boba, a gente evite um câncer. Tá? Por favor. E principalmente é ficar na cabeça de vocês que existe a possibilidade de prevenção. É possível prevenir aquele câncer horrível que a gente viu. É possível prevenir. Não é que não dá. Não dá, a gente não tem condições. Não, a gente tem condições. Por favor, Kelly. Aí entra o papel importantíssimo, o papel do médico. Qual que é o papel do bom médico? O papel do médico é, primeiro, estar treinado para fazer os diagnósticos. Não vem me escrever incompetência de esôfago. Não, isso não existe. Tá? Precisa saber o que está falando, precisa saber o que está escrevendo no relatório endoscópico. Estar treinado para um bom diagnóstico. Primeiro papel. Segundo, estudar. Me perguntaram já para Iaras. Escuta, o uso do omeprazol de longo prazo é problemático? Eu falei assim: até onde eu conheça, não. Mas eu me comprometo a estudar, e a Kelly me vem estudando até hoje, para saber mais detalhes, tudo que existe sobre isso. O papel do médico é conhecer a fundo o que está fazendo. Próximo, por favor. Então, para isso, precisa de formação médica adequada. Não adianta fazer uma faculdade qualquer, não fazer residência e sair por aí se intitulando: eu sou gastroenterologista, eu sou endoscopista. O senhor não é gastroenterologista, o senhor é um passador de tubo. Precisa ter formação médica adequada. Próximo, Kelly, por favor. O que eu insisto, sou um chato, sei que sou. Ética em todas as condições. Não adianta fazer o que eu tenho visto lastimavelmente. Precisa ter ética médica. Sem ética, a gente não consegue dar um passo. Nelson Rodrigues, o falecido cronista, falava assim: sem sorte não se consegue nem atravessar uma rua. Eu digo, sem ética, na medicina, a gente não consegue. O que eu falei para Taquarituba, falei a Avaré, repito Cerqueira César. Médico sem ética, larga a medicina, doutor XYZ, vá vender banana na feira, da Avenida Paranapanema, se quiser. Tá? Por quê? Banana na feira é mais digno, como dizia meu professor, do que fazer uma medicina sem ética. Muito mais digno. Tá? Então, ética é fundamental. Posso ser chato? Sou chato, arrogante, mas não me importo. Eu defendo a ética e vou defender até o último dia da minha vida. Por outro lado, não adianta também a gente ter um médico com boa formação ético, mas ele não tem equipamento à disposição. Sem equipamento não dá para ir muito longe. Tá? Em Avaré, minha querida Rosana Teixeira, sabe do que eu estou falando, estava em Avaré e chega lá e fala: preciso de uma endoscopia no senhor da Pedreira. E eu falei assim: eu preciso de uma endoscopia, mas não tenho aqui. Tá bom. Mas o senhor é pedreiro mesmo? Eu falei: sou. O senhor é bom pedreiro? Sou. Então eu vou fazer o seguinte: vou contratar o senhor para ir lá para São Paulo, na minha clínica, eu quero construir um muro. O senhor constrói um muro para mim, uma parede. O senhor faz isso? Faço, doutor Paulo. Claro, eu sou bom pedreiro. Mas com uma condição: a condição é a seguinte: eu pago o senhor, mas não vou dar tijolo para o senhor, tampouco cimento. Nem tijolo, nem cimento, o senhor me faz o muro, a parede que eu estou querendo. Doutor Paulo, peraí, desse jeito não dá. Precisa ter o equipamento, precisa ter o tijolo, precisa ter o cimento. O equipamento médico, para nós médicos, é o tijolo e o cimento, que é para o pedreiro. Sem isso, não tem equipamento. Meu querido Dr. Rubens não consegue trabalhar sem equipamento dentário. Né? Todos nós. É essa a realidade. Não adianta querer dar uma salinha e falar: atende aqui, ponto final, precisa de equipamento. Próxima matéria, por favor. Serviços bem organizados e voltados à prevenção. Precisa ter pessoas nos serviços que falem assim: olha, estamos interessados em prevenir o câncer gastrointestinal. Próximo, por favor. Médicos com conhecimento do assunto e vontade de aplicar esses conhecimentos para o bem dos pacientes. Eu falei e citei o pessoal de Taquarituba hoje à tarde na IARAS. Eu falei o seguinte: falei que eu falei isso em Taquarituba, que não adianta fazer nenhuma medicina que não seja voltada para o bem dos pacientes. Não há medicina sem ser para o bem dos pacientes. Medicina para o mal não existe. A medicina é para o bem. Então,
precisa ter médicos bem formados, mas que queiram usar o seu conhecimento para o bem dos pacientes. Eu me lembro muito bem que falei, eu acho que foi para o José, no seu livro, eu falei assim, entra lá no site CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Serviços ao Cidadão, tem lá, Código de Ética Médica, artigo número 1, a medicina é uma arte e uma ciência voltada ao benefício da humanidade. Não é um benefício, é o bem, é para fazer coisas boas. Então, daí minha insistência com isso. Próximo, por favor, Kelly. E aí, além de nós médicos, vai haver o papel da sociedade, tá? Do Rotary, de instituições e da imprensa, que eu vi aqui. Qual é o papel da sociedade? Vocês, como nós, não é só vocês, eu também, todos nós, como cidadãos. Eu sei que tem aqui os vereadores, nós, como cidadãos, temos que não cobrar, não ir assim, fazer assim, mas pedir para os nossos governantes que queremos serviços públicos, inclusive, de alta qualidade. O Rotary, da mesma maneira, tem um papel muito importante, mas o papel que eu peço para vocês, e peço especificamente para vocês, companheiros de Rotary, Taquarituba, Júlio Mirim, Cerqueira Sede, divulguem o que estão aprendendo esta noite. Por favor, divulguem isso, divulguem o conhecimento da doença de refluxo e que pode levar a consequências muito ruins. Então, o Rotary é importante na divulgação. E as instituições de imprensa, igualmente, são importantes na divulgação. Mas o nosso Rotary é extremamente importante. Tá? Próximo, por favor. Finalmente, para completar, todos nós podemos fazer o bem. Todos nós podemos prevenir as complicações da doença de refluxo gastroesofágico e todos nós podemos prevenir o câncer. Fica na cabeça de vocês, me lembrem bem de Taquarituba. Sequência muito ruim. Queimação retroesternal. Ok. Tem um certo limite que isso é aceitável. A partir de um certo limite, precisa de um médico fazendo o diagnóstico. Esse médico precisa da endoscopia. A endoscopia faz o diagnóstico. Diagnosticou refluxo, esofagite, herniado, seja lá o que for. Precisa de tratamento. Este tratamento prevenirá o esôfago de Barrett, que, por sua vez, se deixado sem tratamento, pode levar ao câncer de esôfago, que é uma coisa terrível e devastadora. Então, todos nós podemos. Eu completo com a última, eu me lembro que a companheira que fez a oração falou coisas muito bonitas que vem aqui da estoicismo, aqui é uma filosofia que vem da Grécia, de Roma, que tinha alguns representantes. Um representante era o imperador romano chamado Marcus Aurelius Antoninus, 180 depois de Cristo. E ele falava todos os dias, ele detestava ser imperador, ele tinha ojeriza por aquilo. Mas ele levantava e falava assim, não tenho nenhuma vontade de ir lá fazer meu trabalho de imperador. Mas eu preferia ficar na cama aqui dormindo. Mas ele pensava que não. Compete a você. Compete a você ser imperador e mostrar que você pode fazer o bem. O final da minha palestra é assim, compete a todos nós fazer o bem. Eu sou um seguidor dessa filosofia e entendo que compete a todos nós fazermos o bem. Acho que era isso o meu recado, era isso que eu tinha. Talvez tenha o próximo, não sei se tem, Kelly. Tá, o final é isso daqui. No fim, apesar dos pesares, tudo há de se tornar claro e as situações, como a companheira na festa da noite falou, mesmo as situações difíceis vão ficar boas no final. A gente tem absoluta certeza que quem faz o bem não receberá o mal de volta. Pode até receber temporariamente, mas no fim a coisa volta a ser boa. Não é verdade? Era esse o recado da noite para vocês. Se a presidente me permitir, eu abro para perguntas. Hoje à tarde em Aras, 35 pessoas, 30 perguntas. Eu fiquei felicíssimo com a participação das pessoas. Se tiver perguntas, eu vou ficar extremamente feliz em poder responder as perguntas de quem estiver aqui assistindo esta modesta palestra.